Capítulo 111 Sete Grandes Reinos. As ações de Zhao Feng fizeram com que os outros discípulos nas proximidades também suassem. Shen Feng havia jogado suas meias na frente de Zhao Feng, em seguida, saiu rapidamente, então ele não viu as ações deste último. Nangongfan e Yang Qingshan soltaram a respiração. Zhao Feng saiu de onde os discípulos moravam e ele foi para outros lugares para se familiarizar com eles. No outro dia, o clã daria as tarefas aos novos discípulos. Logo, Zhao Feng chegou onde estava a biblioteca. Esta biblioteca estava aberta a qualquer discípulo externo e Zhao Feng não podia ficar chocado ao ver as habilidades em seu interior. As artes marciais da biblioteca externa incluem artes marciais semi-sagradas e artes marciais sagradas para que cada discípulo possa lê-las. Zhao Feng achava que isso era incrível. Fora as artes marciais semi-sagradas que já eram raras, as artes marciais sagradas eram apenas lenda. Mas as artes marciais sagradas aqui eram vistas como artes marciais mortais. Mortal, espiritual, terra e céu. Assim eram como as artes marciais sagradas foram classificadas. Cada nível é dividida em 4 subníveis: baixo, médio, alto e ápice. Zhao Feng era pouco experiente. Sua técnica parede de prata pertencia à arte marcial mortal de nível baixo, mas era uma das melhores entre as de nível baixo. Zhao Feng devorou os livros na biblioteca e descobriu que a maioria deles não era melhor do que sua técnica parede de prata. Ele se lembrava claramente do Lord Guanjun dizendo que uma vez que se tornasse um discípulo interno eles seriam capazes de obter melhores artes marciais, então ele não deve aprender muitas habilidades de baixo nível agora. Zhao Feng finalmente digitalizou todas as artes marciais da classe mortal, mas sem nenhum interesse nelas por este não ser seu objetivo. Zhao Feng, em seguida, tentou encontrar livros sobre os clãs para adicionar ao seu conhecimento. Um dos livros introduziu a história do clã, mas Zhao Feng não estava muito interessado. Mas uma parte do texto explicava sobre os reinos na Era Antiga. O caminho do cultivo é dividido em 7 grandes reinos: reino consolidando, reino ascensionado, reino espiritual verdadeiro, reino núcleo da origem, reino do semideus, reino da luz mística e reino do Deus celestial. Quando Zhao Feng viu isso, seu batimento cardíaco acelerou. Esta foi a primeira vez que ouviu falar dos reinos depois do reino espiritual verdadeiro. Mas no livro, foi dito que não havia quase ninguém acima do reino espiritual verdadeiro no continente da Flor Azul, então não havia muita informação sobre o reino núcleo da origem e acima. Ao mesmo tempo, também foi dito que o reino do Deus Celestial não foi provado que realmente existe. Depois de ler alguns outros livros, Zhao Feng agora sabia muito mais sobre o continente da Flor Azul do que antes. Depois de ficar sentado na biblioteca por meio-dia, Zhao Feng voltou para onde ele morava. Quando voltou para seu quarto, ouviu os gemidos de dor do quarto ao lado. Cabelos, ainda bem que eu tenho a mente pura. Todd, ainda bem que nós temos. Bru, bem, mas eu não tenho Daojuadoaço, graus. Irmão Yang. Irmão Nan. A expressão de Zhao Feng mudou quando ele foi para o quarto ao lado e viu Nangongfan e Yang Qingshan com rostos cheios de dor e raiva. O que aconteceu? A expressão de Zhao Feng mudou. Vendo seus 2 irmãos assim, seu coração tremeu. É aquele bastardo do Shen Feng. Ele veio até aqui procurando por você, mas nós ainda não éramos seu oponente, mesmo quando o irmão Yang e eu nos unimos.
Nangongfan disse com os dentes cerrados. Ridículo. Depois de saber o que tinha acontecido, seu coração ardeu em raiva. Na verdade, ele era o único que havia levado Nangongfan e Yang Qingshan a essa situação. Shen Feng retornou 2 horas depois e não encontrou Zhao Feng em seu quarto. Em vez de terminar sua tarefa, Zhao Feng tinha destruído suas meias, o que fez com que Shen Feng o procurasse para uma explicação. Mas por Zhao Feng não estar presente, Shen Feng liberou sua raiva em Nangongfan e Yang Qingshan. Apesar dos dois terem se unido, ainda não tiveram chance alguma contra Shen Feng. Zhao Feng teve que admitir que tinha subestimado a força de Shen Feng. Sabe-se que quando Yang Qingshan e Nangongfan se unirão, eles eram capazes de suprimir aqueles do 9º rank e Shen Feng ainda foi capaz de vencê-los facilmente. Isso significava que sua verdadeira força era ainda maior do que a de Eling Yun. Onde Shen Feng foi? Os olhos de Zhao Feng examinaram seus arredores enquanto decidia vingar os dois. Teng. Ele saltou até o telhado e examinou a área com seus olhos afiados. Momentos depois, os olhos de Zhao Feng pousaram em um pequeno pavilhão em uma montanha a poucos quilômetros de distância. Dentro desse pavilhão havia 3 a 4 figuras. Zhao Feng era extremamente familiar com 2 deles, nas quais eram Quan Shen e Shen Feng. Além deles, havia também 2 outros discípulos externos. Shen Feng, bom trabalho. Lembre-se, não deixe que os pirralhos fiquem à vontade. Quan Shen disse cheio de sorrisos. Sendo um discípulo interno, Shen Feng e os outros foram extremamente respeitosos para com ele. Zhao Feng não era capaz de ouvir o que eles estavam dizendo, mas ele poderia adivinhar o que era. Assim como Lord Guanjun tinha suspeitado, Zhao Feng e os outros 2 não seriam intimidados pelo próprio mestre Haiyun, mas aqueles sob sua ordens iriam intimidá-los. Bom? Muito bom. Zhao Feng respirou fundo quando seus olhos se tornaram afiados. Sob a chama da raiva, ele voltou para seu quarto e começou a treinar as 4 posições do vento e o dedo estelar. Desde que ele não seria capaz de avançar o nível da técnica parede de prata neste pouco tempo, a única maneira que ele iria ganhar força rapidamente seria através do dedo estelar e das 4 posições do vento. Da raiva em seu coração, ele foi capaz de ganhar mais algumas compreensões sobre a 4ª posição, a posição do tornado, porque para treiná-la, era necessário ter um desejo de destruição e a raiva que Zhao Feng sentia o empurrou para isso. Além disso, seu dedo estelar tinha se arrastado para o 7º nível, embora ainda não tivesse avançado. Na mesma noite, Shen Feng mais uma vez apareceu. Novato, nossa rivalidade ainda não se estabeleceu. Uma voz arrogante apareceu do lado de fora do quarto. Os corações de Nangongfan e Yang Qingshan ao lado ambos estremecerão. Ótimo! Sob a exclamação de Shen Feng, Zhao Feng abriu a porta e lentamente saiu. Neste momento, os discípulos recém-chegados próximos, como Xiao Yun, Yun Mengxiang, Liu Yuer e companhia saíram para ver. Um palhaço idiota. Zhao Feng caminhou passo a passo em direção de Shen Feng enquanto seus olhos se tornavam cada vez mais frios. Quando intenção mortal e raiva aparecerão, uma aura de destruição se espalhou. Esta foi a compreensão adquirida com a posição do tornado, mas Zhao Feng ainda não a controlava completamente. O coração de Shen Feng acelerou, mas então sentiu que algo estava errado. Como poderia um pirralho do 8º rank do reino consolidado liberar esta pressão? Estilo escavando a montanha.
Shen Feng ergueu as mãos e usou uma habilidade mortal de nível baixo, que era equivalente a uma arte marcial sagrada. Quando sua mão se levantou, uma aura de distorcer os céus apareceu do corpo de Shen Feng. Dedo estelar. Posição do furacão. Zhao Feng apontou o dedo e raios de luzes azuis varreram o ar. Boom! Um barulho alto apareceu quando os dois movimentos se chocaram. Após a primeira troca, Zhao Feng e Shen Feng recuaram alguns passos. Shen Feng ficou chocado, ele não podia imaginar que um jovem do 8º rank fosse capaz de lutar com ele. Os discípulos vizinhos ficaram surpresos. Primeiro movimento do dedo estelar. Zhao Feng imediatamente atacou mais uma vez liberando raios de luzes azuis que cortaram o ar como fogos de artifício. Seu dedo estelar estava quase no 7º nível, que era o mais alto e sob a fusão da posição do furacão, sua velocidade e dano atingiu um novo nível. Toque! 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 Explosões soaram no ar enquanto seus movimentos se chocavam. Mesmo alguém tão forte como Shen Feng, que tinha atingido o ápice do 9º rank, foi empurrado para trás. Em apenas alguns instantes, pequenos buracos apareceram em suas roupas e ele foi levemente ferido. Escavando a montanha e rachando a terra. Shen Feng exclamou e então ele usou seu movimento mais poderoso que até fez o chão tremer. Isto estava dentro do clã, assim o material que compunha o chão tinha ultrapassado a resistência do metal. Se este movimento fosse usado em outro lugar, o chão teria desmoronado. Dedo estelar. Posição do tufão. Uma fina camada de nitidez apareceu na luz azul. Posição do tufão, a terceira das 4 posições de vento, cujo forte era o ataque. Choque! A força interior em torno de Shen Feng foi perfurada completamente e uma marca sangrenta apareceu em seu peito. Se fosse mais meia polegada mais profunda, teria perfurado seu coração. Plop. Ele caiu no chão, pálido. O ataque de Zhao Feng nesse momento era muito afiado, apenas um pouco mais e sua vida teria terminado. SSSSSSS. Os discípulos próximos respiraram profundamente. Eu não posso acreditar que o poder da posição do tufão é tão forte, depois de se fundir com o dedo estelar, ele quase poderia superar uma habilidade mortal de nível baixo. Até o próprio Zhao Feng ficou surpreso. As compreensões na posição do tufão são pura crueldade, a nitidez é como o vento frio no inverno. Isso faz com que o dedo estelar atinja um novo nível. Se a terceira posição do tufão, já era tão forte, então quão poderosa seria a quarta posição do tornado. Caia fora! Zhao Feng enviou Shen Feng voando com uma bicuda. Ele olhou desdenhosamente para este cão que intimidava os fracos e sugava os fortes. Sim, sim. O rosto de Shen Feng estava branco quando ele rapidamente se retirou. Após esta batalha, os discípulos próximos estavam todos cautelosos com Zhao Feng, enquanto os discípulos recém-chegados estavam todos alegres. Xiao Yun e Yun Mengxiang olharam um para o outro e viram o olhar atordoado nos olhos um do outro. Irmão Zhao, obrigado. Yang Qingshan disse com gratidão. Irmão Zhao, tenha cuidado. Ouvi dizer que os 20 maiores discípulos externos têm o cultivo a meio passo do reino ascensionado. Nangongfan alertou. Meio passo do reino ascensionado era meio passo do caminho marcial sagrado que o primeiro guarda estava. Zhao Feng balançou a cabeça, sob essa pressão, mais de seu potencial seria inflamado.
Enquanto o oponente não alcançasse o reino ascensionado, ele pelo menos teria o poder de resistir. Foi muito tranquilo durante os próximos 2 dias. Zhao Feng e os outros nem sequer foram perturbados e usaram essa chance. Zhao Feng imediatamente começou a cultivar e seu dedo estelar atingiu o nível 7. Ao mesmo tempo, a posição do tufão fora quase inteiramente compreendida.